Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional, tenho mestrado, agora doutorado dentro da área da neuroreabilitação, fiz residência dentro da neuro e criador aqui do canal Neurofuncional. Essa aula que você vai assistir hoje é um trecho de uma aula lá do meu curso oficial de avaliação neurofuncional de sucesso, onde eu te ensino a avaliar o paciente neurológico de uma forma muito mais assertiva e direcionada para a funcionalidade. Se você quer fazer parte aí dos meus alunos do curso, clica ali no link abaixo que tem a lista de espera. Então, normalmente 2 vezes ao ano eu abro novas turmas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali embaixo, se inscreva, deixa seu curtir, seu comentário, que isso ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Então, pessoal, agora a gente vai ver na prática como utilizar a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos e nós vamos utilizar o mesmo caso clínico lá da aula de diagnóstico cinético-funcional, tá bom? Então, quando nós entramos aqui no site do COFITO, então é esse site aqui que a gente entra, que é o mesmo que a gente tem acesso aos boletos da anuidade e tudo mais, agora tem essa aba CBDF e é aqui que a gente vai se ater agora, tá bom? Então, só para mostrar para vocês, aqui nós temos tutoriais, então se você quer aprender a fundo como utilizar a CBDF, tem os tutoriais aqui, tá? Então você pode aqui assistir se você ficar com alguma dúvida. Tem a aba aqui para dúvidas também, caso você ainda tenha alguma dúvida, ok? E a gente vai clicar em acessar, que é para gerar o código. Então você clica em acessar, depois você clica aqui em CBDF. E agora, gente, é muito simples. Você só vai respondendo as perguntas que o sistema vai te fazendo de acordo com a sua avaliação, tá? Então, ó, quando a gente clica aqui no primeiro, sistema orgânico, ele pergunta em qual sistema, tá, você quer aqui utilizar. E só lembrando do nosso caso clínico, então, é uma paciente com neuromielite óptica, tá? Então, no caso dela, a lesão principalmente vai estar ali em medula. Então, dito isso, a gente vem aqui em sistema orgânico e vamos utilizar deficiência cinético-funcional neurocentral, beleza? Agora, a segunda pergunta, status funcional. Quando você clica, ele está perguntando especialmente aqui sobre tônus. Se o paciente tem um tônus normal, hipotônico, se tem uma hipertonia elástica, tá? Então, que é aquela seletiva, que lembra espasticidade, tá? Hipertonia plástica, que já é aquela que lembra mais a doença de Parkinson, né? Que também a gente pode chamar de rigidez, que é na verdade um aumento do tônus generalizado, ok? Nós temos aula aqui no curso sobre sistema neuromuscular, então eu explico tudo de tônus, como avaliar, como entender tônus lá, beleza? E tônus flutuante, aquele paciente que oscila em hipotonia e hipertonia. No caso da nossa paciente, ela até tem um aumento de tônus, mas é muito leve. Tá? Uma hipertonia elástica assim muito leve mesmo, mas a gente vai responder que sim, né? Tem uma hipertonia elástica. E aí, olha que legal, segunda pergunta, funções mentais, diz aí, como que estão? Essa paciente tem uma leve alteração cognitiva, então eu vou colocar aqui 1. Só para lembrar do caso clínico então, aqui ó, lembrando que a codificação ó, dessa paciente está leve, então déficit cognitivo leve. Então eu vou usar a pontuação 1, lembra que é parecido com a CIF? Então a gente vai utilizar aqui, ó, leve alteração das funções mentais. Só que ele quer entender o que de função mental está alterado. Então você clica aqui. É alteração do nível de consciência, por exemplo, paciente que está rebaixando, que está em coma, é isso? Não, né? No caso da nossa paciente é uma alteração cognitiva, mais especialmente relacionada com atenção e memória. Beleza? Galera, já respondemos metade, tá? Agora a próxima pergunta é sobre controle do movimento. Essa aqui ela causa um pouquinho de dúvidas, porque muita gente, às vezes na hora que vai responder isso aqui, acha que é força. Não está falando de força, a gente vai falar de força daqui a pouquinho. Então quando você fala de controle de movimento, deixa eu só assinalar aqui para você entender quais são as opções para você colocar dentro de controle de movimento. Então você clica aqui, ó, qualificador controle de movimento. Ó, tem amplitude para você escolher, ADM, coordenação motora, controle postural, equilíbrio e movimentos involuntários. Essa paciente não tem movimentos involuntários, não tem alteração de coordenação e amplitude não é uma coisa
que chama muita atenção da gente. Mas as alterações do equilíbrio dessa paciente são importantes, tá? Então a gente clica aqui em alteração do equilíbrio. Então, essa pontuação que eu vou pontuar aqui em cima em controle do movimento está relacionado com o quê? Com equilíbrio. Vou voltar para o caso clínico aqui para vocês, ó. Déficit de equilíbrio tanto estático e dinâmico, a gente pontuou 2. Vamos voltar lá para a CBDF, então lembrando que na última aula eu já expliquei para vocês como que eu pontuei isso aqui de acordo com a CIF, tá? E a gente vem aqui, ó, uma moderada redução no controle do movimento, então eu estou falando de alteração de equilíbrio. Beleza? Então respondi esses itens, agora vai para a força muscular. E aí, como que está a força muscular dessa paciente? Lembrando, gente, voltando para o caso clínico, essa paciente ela tem uma paraparesia. Então ela é uma paciente T12 mais um AIS-D, então é uma lesão incompleta. Essa paciente ela tem a força muscular de quadril, tanto flexores, abdutores, adutores, extensores, rotadores, está preservado. Ela tem força em joelho, então tanto extensores quanto flexores. E o problema maior dessa paciente está especialmente em musculatura intrínseca, extensores ali do hálux e de dedos e também flexores. Então, e também um pouco de fraqueza de tornozelo ali do lado direito, tá? Que é a característica dessa paciente. E lá na CIF a gente pontuou como 2, ó. Então a gente vem aqui, voltando lá para a CBDF, ó. E a força como tá? Tá moderada a redução de força. Mas essa redução de força é aonde, Rogério? É no corpo inteiro? Não, a gente vai falar onde está. Tá na cabeça? Tá no tronco? No hemicorpo direito, esquerdo? Tá afetando os membros? No caso dela é membros inferiores, né? Então a gente clica em membros, tá? E aí a gente coloca, no caso dela é membros inferiores, porque é uma paraparesia. Então, ó, respondi tudo agora, olha só que massa, gente. É só você clicar em enviar, que ele já vai gerar, ó, o código da CBDF, simples assim. E olha a descrição que nos trouxe: deficiência cinético-funcional neurocentral, hipertônica elástica, com uma leve alteração das funções mentais, alteração cognitiva, moderada redução no controle do movimento, aqui lembrando nós estamos falando de equilíbrio, moderada redução de força afetando membros inferiores. Você clica em adicionar, ó, que já adicionou aqui. Gente, olha só que legal, é simples, né? Então, se a gente voltar aqui para o nosso caso clínico, a gente vai ver que a gente já contemplou aqui, só um minutinho, deixa eu só colocar o ponteiro, a gente já contemplou aqui força, contemplou alteração cognitiva e alteração de equilíbrio, tá? Vamos supor, lembra que eu falei para vocês que ainda a parte relacionada com atividade, participação em fatores ambientais ainda não foi incluída. Quando ela for incluída, a gente poderia colocar aqui também. Mas vamos abrir lá a CBDF para a gente ver, tá? Mas mostrando para vocês que a gente pode incluir mais informações também. Então, por exemplo, agora eu quero incluir, sei lá, informações da parte músculo-esquelética, da parte, por exemplo, urinária, digestória, eu posso fazer, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Só vou respondendo aleatoriamente, isso aqui não tem relação mais com o nosso caso clínico, mas vamos supor que tivesse, tá? Tá perguntando ali de disfunção urinária, vamos pensar que essa paciente tem um problema de esvaziamento, tá? Qual que é o qualificador dela? Alteração no fluxo, por exemplo, necessidade de esforço, vamos só um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui o problema de armazenamento, tá? Melhor. Então ela acaba perdendo ali urina, né? É com urgência ou sem urgência? Vamos supor que essa paciente tem urgência urinária. Quando vem ali a vontade, ela precisa ir rápido no banheiro, então com urgência, tá? Funções de bexiga, ela tem a alteração da função vesical, ela teve uma lesão medular, então a gente entende, por exemplo, que poderia ter, né? Mas vamos colocar como se fosse leve, ok? Lembrando que aqui nós só estamos hipotetizando. Força do assoalho pélvico, vamos pensar, tem uma leve alteração de força também, né? Eu precisaria ter avaliado, beleza? Eu não avaliei nesse caso, tá? O problema é na força, vamos pensar aqui, ela tem as sensações associadas, sem alteração de sensibilidade, então a sensibilidade está preservada da região vesical, tá? E uma, sei lá, leve alteração de continência urinária, por exemplo, né? Então a gente poderia colocar aqui alteração de urgência. E aí você clica, gente, ó, ele gera o código e você adiciona. Rogério, então eu posso ter 2 códigos para um paciente só? Sim,
Se essa paciente aqui tivesse alteração urinária, por exemplo, eu usaria esses dois códigos e colaria lá no prontuário dela. Então você vem aqui em copiar, ó, ele já copia, depois você só aperta Ctrl V lá no seu relatório que sai. Vocês viram, gente, como que é muito simples? Parecia complexo, mas não é. E aí eu só queria que antes da gente finalizar essa aula, você comparasse, olha a diferença desse diagnóstico cinético funcional que a gente levou em consideração não só as deficiências, mas as limitações de atividade, participação e fatores contextuais. Veja como é muito mais completo do que o código ali que gerou pela CBDF. Ok? Então aqui acaba que se eu olhar essa definição, eu entendo um pouco do paciente, mas não muito. Por isso que eu aconselho vocês fazer essa estrutura aqui, ó, antes de jogar para a CBDF. Coloca os dois lá no seu prontuário, ok? Porque, como eu disse, a CBDF vai ser atualizada constantemente, então provavelmente vai ser incluído ali informações sobre atividade, participação também, tá? Tudo isso vai acabar sendo incluído ali. Só que é muito interessante que a gente continue utilizando o modelo também da CIF até para a gente ficar mais fácil depois de transferir para a CBDF. Depois que eu já pontuei aqui, ó, ficou muito mais fácil de levar para lá. Tá bom? Então eu até aconselho vocês a utilizar esse modelo antes de levar para a CBDF, beleza? Bem, espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha gostado. Fica como desafio começar a usar a CBDF. Se você ainda não tem acesso ao sistema do Cofito, baixa ali o arquivo abaixo e vai procurando por capítulos, tá? Que isso com certeza vai te ajudar bastante. Provavelmente vai começar a ser obrigatório utilizar a CBDF nos próximos anos, então é interessante a gente já se adiantar e se preparar também. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula!